Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa leitura do livro Evite a Armadilha da Ofensa, hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Esse capítulo 3 eu vou dividir ele em 5 partes, porque é um pouco extenso, ok? Então, cujo título do capítulo 3 é Os Porquês da Ofensa. A maioria de nós entende que a ofensa é uma arma de Satanás para nos afastar de Deus e de sua palavra, tornando-nos incapazes de render frutos espiritualmente e glorificar o Senhor. Entre parênteses, posteriormente trataremos neste livro a respeito desse assunto com mais detalhes. Fecha parênteses. Nós confiantemente temos a compreensão de que devemos evitar esse inimigo mortal, a ofensa, a todo custo. Neste capítulo, veremos algumas razões da ofensa e por que elas ocorrem. Saber o que causa esse pecado irá ajudar-nos a evitá-la quando a chance de ficarmos ofendidos surgir em nosso caminho. Subtítulo: eu mesmo e eu de novo, uma questão de foco. Uma das grandes razões pelas quais as pessoas se ofendem é porque estão extremamente centradas em si mesmas. Em vez de focarem-se na palavra ou no ato de ajudar os outros, concentram-se em si próprias, bem como em suas necessidades, suas carências, suas feridas, sua dor e assim por diante. Pessoas assim sempre pensam nas injustiças cometidas contra elas e, de modo geral, acham que a vida não lhes tem sido boa. Carregam as injustiças do passado como um símbolo de honra, sem perceber que não têm vivido no presente onde Deus quer que estejam. Não estão onde deveriam estar espiritualmente. Certa vez alguém declarou: conheço pessoas assim que guardam rancor por meses e até anos. No entanto, os cristãos nunca devem fazer isso. Mas, ao contrário, essa atitude de autocompaixão tem encontrado lugar dentre as 4 paredes da igreja. A ofensa não só sucumbe o fluir das bênçãos divinas para quem guarda rancor, como também causa uma cisão no poder de Deus entre uma congregação local de cristãos. A ofensa, de modo geral, apodera-se de nós por causa das pessoas que cada um de nós tende a amar mais. Eu mesmo e eu de novo. Em outras palavras, quando nosso objetivo inclina-se de forma a fazer-nos pensar somente em nós, tornamo-nos o alvo principal para que a ofensa aconteça em nossa vida. Assim, uma vez ofendidos, eu mesmo e eu de novo, tornando-nos o foco da nossa vida em um grau ainda maior. Geralmente, os indivíduos ficam ofendidos e permanecem assim quando estão pensando de modo predominante em si mesmo e no que irá beneficiá-los. A ironia nessa forma de pensar é que, concentrando-se somente naquilo que acreditam ser o melhor para si, eles perdem a visão da vontade de Deus para a sua vida. Alguém já lhe disse: não se preocupe, estou aqui para apoiá-lo? Deus tem a melhor intenção por nós do que qualquer outra pessoa possa ter. Ele nos apoia. O Pai é o único que conhece o que é melhor para nós. Porém, quando nos ofendemos, perdemos o foco de tudo isso. Tudo o que podemos ver é como fomos prejudicados. Tornamos-nos muito centrados em nós mesmos. Aquele que se ofende com facilidade tem pouca ou nenhuma consciência das necessidades alheias. Consequentemente, não é servo dedicado. Torna-se fraco no serviço de Deus porque está muito ocupado, concentrando-se no que lhe é mais importante, si próprio. Pessoas assim estão tão concentradas nelas mesmas que não são capazes de perceber a necessidade do mundo que as rodeia. O motivo oculto: ciúme. Esse é o próximo subtítulo. Frequentemente, muitos se ofendem devido ao ciúme. Nem sempre reconhece esse furtivo ofensor, pois se alguém está cedendo lugar a esse tipo de sentimento, ele, de maneira geral, não quer admitir isso. Pelo contrário, tenta ocultá-lo. O ciúme manifesta-se de todas as maneiras. Aqueles que buscam autopromoção ou tentam de todos os jeitos certa posição são com frequência motivados pelo ciúme.
Se você não acredita, apenas observe como fica ofendido se alguém é promovido em seu lugar. Você poderia apontar o dedo para a pessoa e dizer: você está com ciúme. E na maioria das vezes, ela negaria com firmeza. Já pediu algo a Deus por certo tempo e então viu outra pessoa rogar-lhe o mesmo e receber quase que imediatamente? Se isso já aconteceu, sentiu-se tentado a ficar magoado ou infeliz pelo outro ter recebido sua resposta? Se você não consegue livrar-se ou afastar-se desses sentimentos e dessas atitudes ruins, eles acabarão sugando o seu melhor e roubarão as bênçãos que o Todo-Poderoso planejou para a sua vida. Subtítulo: Um pastor dedicado e um rei ciumento. Vejamos dois homens da Bíblia, Davi e Saul, os quais tiveram a chance de ofender-se. Um deles sucumbiu à ofensa, o outro não. Cada um experimentou consequências diferentes como resultado de suas escolhas. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 18, do verso 6 ao 11. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. O ciúme foi a raiz da ofensa do rei Saul contra Davi, porque o filho de Jessé venceu o gigante, foi promovido de um simples pastor de ovelhas a chefe do exército de Saul. Seu único crime, no entanto, foi sua fé em Deus e seu dom na batalha, mesmo a contragosto do rei. Quando Davi retornou do caminho dos filisteus na batalha, as mulheres estavam entoando cânticos sobre ele e seus habilidosos feitos militares. Ao ouvi-los, Saul escolheu sentir-se ofendido. As pessoas prestaram louvor a Davi por seus atos de heroísmo e Saul não gostou disso. Pelo fato de elas não terem proclamado Saul como número 1 na terra, ele sentiu ciúme, raiva e se ofendeu. A vida de Saul, a partir daquele momento, ilustra a sinistra progressão de um ressentimento caso ele não seja tratado. Ao sentir-se ofendido, Saul voltou ao seu foco, ao pobre pastor. Em vez de buscar sabedoria no Senhor para conduzir o seu povo, ficou totalmente consumido, obcecado por tirar aquele jovem de cena. Em primeiro lugar, Saul tentou matar aquele pastor de ovelhas repetidas vezes. Então, ofendeu-se com o próprio filho por defender Davi, seu rival, inimigo declarado. 1 Samuel, capítulo 20, do verso 30 ao 33. Então, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei em que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhes disse: por que há ele de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar Davi. Muito depois, no ardor da batalha, Saul tirou a sua própria vida, encerrando assim o triste reinado de um homem escolhido para conduzir o povo de Deus. A desobediência e posteriormente o ciúme e a ofensa desviaram Saul
de seu caminho. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.